nessa semana começaram as sessões, né, do julgamento do Bolsonaro e de mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Eh, Ele tem sido acusado por quais crimes? São 5 crimes, né, na verdade, mas acho que o principal é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Então é um julgamento muito importante. Eu tenho escrito e falado, né, que eu tenho feito vários programas ao vivo pela Veja, que é o julgamento mais importante da história do Brasil, o julgamento mais importante da história da Corte. E isso tem um motivo, né? O motivo é que, pela primeira vez, né, nós estamos vendo uma tentativa de golpe terminar no banco dos réus, porque o Brasil tem um histórico grande de golpista, né, envolvendo as Forças Armadas, que vai desde a fundação da República, na verdade, né, quando há um golpe. Ela nunca foi proclamada, né? Ela nunca foi proclamada. E a gente foi passando por 1922, né, 1924, aí 37, 45, e chega em 64, né, teve Jacareacanga e Aragarças também, antes disso. Chega em 64 e vem um momento mais sombrio, né, são os 21 anos da ditadura militar, quando se institucionalizou a tortura no Brasil, né, em prédios públicos, né, quartéis que eram para proteger brasileiros se transformaram em máquinas de matar, né, violentamente através de torturas das mais terríveis. E, é, e nenhum militar e nenhum presidente golpista militar ou foi julgado, condenado no Brasil, né? Nenhum torturador também foi. Então a gente vem nesse histórico muito grande, né? Um país que nunca teve uma justiça de transição após tentativa, após um golpe, né? O golpe militar não foi acompanhado de uma justiça de transição depois que o regime acabou, né? E é o único país do mundo que teve uma ditadura sem fazer uma justiça de transição. Isso faz do Brasil um fenômeno único. E a gente tem um histórico de não reparação mesmo, né? Se a gente for pegar a escravização do povo negro, né, durou 4 séculos. Quando terminou, né, eles colocaram os negros na rua e não fizeram nenhum tipo de política de reparação. Na verdade, os senhores de escravos, de forma mostrando muito como funciona o Brasil, pediram um ressarcimento do Estado, pediram para criasse um banco para ressarci-los, porque eles tinham perdido os bens, né? E aí, bom, Rui Barbosa negou esse pedido, ainda bem, né? Realmente seria uma coisa terrível. Mas se nós formos pensar, essas pessoas escravizadas também foram torturadas, né? E muitas foram enterradas, assim como muitos desaparecidos políticos brasileiros da ditadura foram enterrados em valas que estão perdidas, né? Foi encontrado, né, o Cais do Valongo, né? Lá no Rio de Janeiro tem o Museu dos Pretos Novos, né? Que eu recomendo muito a visita, porque mostra muito da violência do Estado brasileiro e da história do Brasil, né? Os negros que chegavam escravizados da África, que estavam doentes, eles jogavam numa vala comum ali. Aquilo foi descoberto, né? Tem um museu que mostra os ossos assim no chão. É de uma violência terrível. E na ditadura militar, nós temos aí uma mentira contada de forma muito clara, que é que existem 434 desaparecidos políticos só no Brasil na ditadura. Isso não é verdade. Existem mais 1.000 ribeirinhos, existem mais 8.000 indígenas. Se nós formos contar esses números, nós somos quase 10.000 pessoas desaparecidas pelo regime militar brasileiro. Então, a gente não teve uma justiça de transição e aí o pessoal fica falando que foi uma ditadura leve, branda aqui no Brasil. Isso não é verdade, né? No Chile, que teve justiça de transição, foram 3.000, né, mortos, né, Eles desaparecidos. falam, Matheus, os opositores falam regime militar, né? Eles não Sim, falam ditadura. eu Regime. falo. É, foi uma ditadura sanguinária, né? No Brasil que a gente teve. E na Argentina, a gente vê um número que vai de 9.000 a 30.000. Se nós contarmos, então, esses 10.000, e se o número da Argentina for 9.000, na verdade, o Brasil terá tido a ditadura mais violenta do Cone Sul, né?
ou a segunda a mais, se esse número de 9 mil, na verdade, tivesse sido superado e foi, de fato, algo em torno de 30 mil, que não se sabe ao certo lá na Argentina. Então, mas lá também teve uma justiça de transição, e aqui não teve. Daí a importância desse julgamento que está acontecendo agora, que pela primeira vez houve uma tentativa de golpe após a redemocratização, mas, né, nós estamos vendo pela primeira vez generais no Banco dos Réus, um ex-presidente que foi militar, assim como né, em todos esses anos que eu falei de tentativa de golpe, sempre tinha militares envolvidos, inclusive na fundação da República, e o ex-presidente está nessa situação agora, né? Ele está numa situação na qual ele pode pegar até 40 anos de prisão, né? Então, a gente tem que entender a quadra que a gente vive neste momento. É uma quadra histórica, momento histórico do Brasil, né? O país precisa, e eu achei uma frase do ministro Alexandre de Moraes que foi muito pertinente, eu acho que conversa muito com essa primeira fala que eu estou tendo aqui com você. Eu vou tentar pegar ela aqui, mas ele fala assim, no primeiro dia de julgamento, né, ele deu ele fez uma fala que diz assim: a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade. E é isso, deixa mesmo, né? Acho que meu livro fala muito desses traumas, meu trabalho em relação à ditadura, que passa muito mais do que descobrir os torturadores dos meus pais. Eu já fiz diversas matérias sobre regime militar, tenho 25 anos de carreira, né? Em grandes jornais, grandes veículos de comunicação, revistas, né? E TV, e eu estou vendo esse momento, né, como um momento importante, porque o Alexandre de Moraes, quando ele fala essa frase, ele está dizendo assim: olha, nós não podemos deixar a impunidade acontecer, porque nós vamos fazer mais um trauma enorme na nossa sociedade. E eu acho que esse fica, né, como, vamos dizer assim, a mensagem do ministro relator. E eu tenho uma coluna na Veja, você sabe, já o critiquei várias vezes, mas também já o elogiei diversas vezes. E dessa vez eu fiz um grande elogio para ele. Acho que ele botou o nome dele na história num outro patamar com essa frase.